seja bem-vindo ao canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o esterco de gado e eu posso dizer para vocês que eu posso falar com muita propriedade desse componente aqui que eu uso nas suculentas. Por que eu posso falar com propriedade? Porque este é o componente que faz parte do substrato das minhas suculentas desde que eu comecei a cultivar suculentas. E eu tenho ouvido bastante gente aí falar que não se deve usar esterco para plantar suculentas. Eu sempre usei, eu uso tanto o esterco de gado quanto o esterco de cavalo. A diferença entre um e outro é o seguinte: o boi, a vaca, sei lá, o bicho lá, o gado, ele tem um processo digestivo diferente do cavalo. O boi, o esterco do boi, ele não nasce nenhuma erva daninha, nada que o boi tenha comido com semente, ele não nasce nas nossas suculentas. Já o esterco de cavalo, o cavalo, se ele comer um tomate, a semente vai ficar ali. Ela não vai morrer. Quando você usar o esterco dele, aquela semente vai nascer todinha. Então, todo o mato que ele comeu, com semente, erva daninha, tudo vai nascer na suculenta. Então, a diferença é essa. O esterco do cavalo traz muita praga, muito mato para sua suculenta, e o esterco de gado não tem esse problema. E para usar o esterco de gado, ele tem que estar totalmente curtido, igual esse aqui, ó. Podem ver que a aparência dele é bem preta e esse aqui já tem um processo de curtição aqui por muito tempo. O que é curtir um esterco? O esterco, ele desde o fato só de você ensacar ele e com um pouco de umidade e deixar por um mês mais ou menos, ele já é considerado um esterco curtido. O esterco fresco é aquele que a pessoa pega no curral lá na hora, e aquele ali é o esterco fresco. Então, esse aqui é o esterco curtido. E o que eu vim fazer aqui hoje? Porque há quase um ano atrás, eu que já usava o esterco para as minhas plantas, eu descobri, na verdade me contaram a maneira correta para poder usar o esterco de gado para evitar o problema que eu estava tendo aqui no cultivo da suculenta. O problema que eu estava tendo aqui no cultivo das minhas suculentas era o Fungus gnatius. Para quem não conhece o Fungus gnatius, são aqueles mosquitinhos que ficam sobrevoando assim as plantas, os mosquitinhos bem pequenininho e pretinho. Aqueles mosquitinhos, só os mosquitinhos, ele não causa problema, mas os filhos daqueles mosquitinhos causam problemas sérios nas nossas suculentas. As larvas, elas comem as raízes novas das suculentas, e principalmente no período de chuva, que é um período mais crítico para quem usa o esterco de gado, porque as larvas, elas proliferam muito mais e ela acaba comendo ali as raízes da suculenta, ela acaba apodrecendo, entra fungo. Então, aquela podridão de caule que vocês aí conhecem, que o caule fica preto, para quem usa esterco de gado e tem o problema com fungos gnatius, aquilo ali é muito mais frequente, porque assim que elas comem as raízes, aquela podridão acaba cometendo ali o caule da planta e se a gente não ficar atento, a gente perde a planta. Então, se você observar também, quando a sua planta começar a perder amarelando as folhas ou tá com mais fungos nas folhas, provavelmente tem ali uma ação do Fungus gnatius. Parece que ela faz uma fermentação nas raízes e isso acaba causando o amarelamento e, consequentemente, a podridão. Então, o objetivo do vídeo de hoje é falar para vocês o que eu aprendi e que tem funcionado. Foi uma dica na verdade, a dica do meu colega que cultiva suculenta, que ele aprendeu com um produtor. O esterco de gado, ele não é só um adubo. O esterco de gado, ele é um condicionador de solo. Eu uso ele mais por esse motivo, porque
Eu não compro perlita, vermiculita, que são condicionador de solo. E para poder o meu substrato ficar aerado, não compactar a terra, então eu uso o esterco de gado, que ele é ótimo para isso. Outra coisa, o esterco de gado ele mantém o substrato mais úmido. Aí você vai falar, mas então não serve porque suculenta não gosta de terra molhada, de substrato molhado. Suculenta não gosta de terra encharcada, gente. Suculenta gosta muito de água. Cultiva uma suculenta sem regar por muito tempo e cultiva uma suculenta aí regando. É sempre que o substrato está seca que você vai ver aí o quanto a suculenta gosta de água. Principalmente no outono e inverno, o substrato com o esterco de gado é o ideal para as minhas suculentas porque ele mantém ela molhada, o substrato molhado por mais tempo. Eu já cheguei a ouvir dizer que o esterco de gado ele causa pulgão, cochonilha, essas coisas assim, suculentas, porque ele tem muito nitrogênio. Ao contrário do que diz, o esterco de gado ele é mais rico em potássio do que nitrogênio. Ele tem pouca quantidade de nitrogênio, ele tem mais matéria orgânica. Eu aqui não tenho problema com isso de pulgão, cochonilhas, só pelo fato de estar usando o esterco. Fungos também, o único fungo que esse esterco aqui, ó, ele causa é o Gnats. Causa não, ele atrai. E então, com essa técnica que eu vou mostrar para vocês, quem usa aí, ou se você pretende usar, você nunca mais vai ter o problema com fungos Gnats. Então, vamos lá fazer um replante aqui de uma Wernia ou Orbeia que eu tenho aqui. Eu não sei se é Orbeia, se é Wernia. É aquela variegata da florzinha zebrada. Eu vou fazer o replante dela e vou mostrar aqui com o que eu faço. Então, gente, aqui eu tenho a minha cuia. Olha, eu geralmente eu coloco esse esterco aqui por baixo, como eu fiz aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês nessa planta. Isso aqui é o Acedevera Letizia. Eu não sei se não vai dar pra ler, mas tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui, experiência com esterco por baixo. Não dá pra ver porque esse aqui tem muito tempo que eu plantei. E aí, eu fiz essa experiência colocando o esterco puríssimo por baixo e por cima eu coloquei substrato sem o esterco, porque eu queria ver se ia ter problema com fungos Gnats. Então, gente, olha como que essa Letizia está bonita. Ela está pegando chuva o tempo inteiro, desde que começou a chover aqui, há mais de 3 meses. E ela está na chuva. E olha como que ela está bonita, sem nenhum fungo nas folhas. E as raízes dela estão bem saudáveis aqui dentro. E ela cresceu bastante, ela desenvolveu bastante galhos aqui. Ela foi plantada com a galinha menor do que essa aqui, ó. E hoje tá toda essa torceira aqui, usando o esterco por baixo. Então foi nesse teste aqui que eu fui testar, porque primeiro eu testo. E que mora aqui no lugar que é bem quente, é muito bom o esterco, porque ele mantém a umidade. E agora, com essa técnica de não atrair o fungos Gnats, eu nunca mais vou deixar de usar o meu esterco. E aí eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje. Vou fazer hoje de uma forma diferente, porque o meu substrato já tem esterco. Então, ao invés de colocar aqui só o esterco de gado aqui no fundo, eu vou colocar o carvão, porque o meu substrato já tem. Mas se você for usar aí um substrato que não tem esterco, não tem nenhuma matéria orgânica, então você pode colocar o esterco puríssimo no fundo do vaso. Aí aqui eu vou colocar aqui o carvão. E agora eu vou completar isso aqui com o meu substrato com esterco. O substrato com esterco de gado, o ideal é você usar duas partes de terra para uma de esterco, se você mora em local muito úmido. Como eu moro em local que é mais seco,
eu uso metade metade, eu uso partes iguais de esterco e de terra. O carvão eu coloco à vontade. Então, gente, aqui eu não vou encher. E agora eu vou plantar as minhas fedorentinhas aqui. Essa planta aqui, ela florida é a coisa mais linda. E ela é assim, pendente, fica mais bonita ainda. Ela estava plantada ali numa caixa de isopor. E aí eu tô plantando ela aqui, colocando ela para ficar pendente, porque fica muito mais bonita. Aí eu vou cobrir as raízes dela aqui. Foi a coisa mais importante que eu aprendi nos últimos tempos aí sobre o cultivo de suculenta, porque esse é o meu substrato, utilizando esterco de gado, e eu não tenho como utilizar outro, porque senão ficaria muito caro. E as minhas plantas, eu acho minhas plantas, apesar de comuns, eu acho elas lindas assim, bem desenvolvidas. O único problema mesmo que eu tinha era o ataque aí dos fungos Gnats. E eu tenho pavor de larvas também, ver aquelas larvas no substrato não era nada agradável. Aí agora eu vou cobrir com o carvão. Se você usa aí o substrato sem matéria orgânica, e você pode cobrir com o seu substrato. Então você colocou ali o esterco por baixo do vaso, você vai colocar o seu substrato normal e terminar de cobrir. E se você já usa aí o substrato com esterco de gado, você vai colocar o carvão por baixo, vai colocar o seu substrato aí com esterco e depois você vai cobrir a última camada aí com o carvão triturado. Desta forma, você nunca mais terá problemas aí com o devastador fungos Gnat. Só quem conhece, só quem sabe o que é o fungos Gnat vai saber como esse bichinho é um problema no cultivo das nossas suculentas. Então ficou assim. A planta vai gostar bastante e não vai ter o problema aí do ataque dos bichinhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha e até a próxima novidade. Se inscreva no canal se você quiser acompanhar aí minhas experiências.